Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos iniciar a exposição da carta aos Coríntios, começando pelo primeiro versículo. Em Atos capítulo 18, do versículo 1 ao 18, a história vai contar que Paulo fundou a igreja de Corinto na sua segunda viagem missionária. Paulo ele se considerava como o pastor, o pai daquelas pessoas que estavam por lá, então ele se sentiu na obrigação de ao descobrir que a igreja estava passando por dificuldade, enviar uma carta para orientação e exortação da igreja para que pudesse evitar problemas maiores. No primeiro versículo, Paulo ele se apresenta, ou ele se identifica como apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Essa declaração não é apenas uma formalidade, mas uma afirmação de sua autoridade divina. Ele deixa claro à igreja de Corinto que ele não era apóstolo porque ele foi ordenado por alguém, mas porque ele foi chamado diretamente pela vontade de Deus. Um dos muitos problemas que Paulo enfrentou com a igreja de Corinto foi a veracidade do seu apostolado. Paulo era acusado de ser um falso apóstolo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 10 até o capítulo 12, Paulo vai fazer uma defesa em relação ao seu apostolado. Então ele começa a fazer também acusações sobre isso pelos falsos apóstolos que realmente estavam sendo um falso apóstolo, fazendo comparação até com Satanás que transfigura anjo de luz. Olha o que diz o texto de 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 e 14. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Mas aí, fazendo uma aplicação para os nossos dias hoje, existe ou não existe apóstolo? Eles são realidade apenas da igreja primitiva? Ainda existem apóstolos que podem falar em nome de Deus hoje em dia? Esses apóstolos modernos que estão citados em várias igrejas, eles são verdadeiramente apóstolos ou não? O que diz as escrituras em relação a isso? Basicamente, nesse vídeo, nós vamos defender que não existe apóstolos modernos. Hoje em dia, ninguém deveria ser chamado de apóstolo. Vamos ao Antigo Testamento. Logicamente que não existia um apóstolo no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, mas o conceito de representação autorizada já existia no Antigo Testamento. No Novo Testamento, esse papel era dos apóstolos. Eles eram as pessoas que falam de forma infalível e inerrante em nome de Deus. No Antigo Testamento tem um grupo parecido que é o grupo dos profetas. Na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, ou seja, do hebraico para o grego, o termo apóstolo surge de um termo hebraico chamado Sheliá, que significa basicamente enviados, que tem o mesmo significado de apóstolo no grego do Novo Testamento. Isso pode ser visto em 2 Crônica e 1 Samuel, quando alguém é enviado em nome de alguém. Na cultura judaica e na cultura grega do Novo Testamento, o enviado era o indivíduo que o enviou presente naquele lugar. Ou seja, o enviado ele representava total e cabalmente aquele que o enviou. Ou seja, um profeta ele era considerado como o enviado, um apóstolo ele era considerado como um enviado. Isso é tão interessante que o Novo Testamento e também a patrística trata essa dupla de profetas e apóstolos como um grupo coeso. Paulo vai dizer que a igreja é fundamentada naquilo que foi dito pelos profetas e apóstolos. Olha o que diz em Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra angular, de forma que os apóstolos do Novo Testamento cumprem o mesmo ministério dos profetas do Antigo Testamento. Ou seja, a história toda conta de que não era uma coisa fundamentada aleatoriamente ou da cabeça de alguém. São pessoas que foram enviadas por Deus para um determinado serviço para a edificação do corpo. Mas sim, qual é a relevância, qual é o motivo, por quê? Por que essa relação tão íntima entre profetas e apóstolos é importante para o nosso argumento? O motivo é simples, porque nós tínhamos 12 tribos em Israel. Deus escolheu o número 12 de apóstolos, o mesmo número de tribos que ele escolheu para o povo israelita, e Deus manteve isso. Quando Judas trai o Cristo, os apóstolos deixam de ser 12 e passam a ser 11. Então, em Atos capítulo 1, versículo 26, Judas é substituído por um homem chamado Matias, porque 12 era um número importante. Em Apocalipse capítulo 21, 14, diz o seguinte: E os muros da cidade tinham 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Lemos que haverá 12 fundamentos escritos e o nome dos 12 apóstolos.
que indica que não é do interesse de Deus que exista apóstolos além dos 12. Isso é tão verdade que quando Tiago morreu em Atos capítulo 12, versículo 2, ele não foi substituído, justamente porque Tiago morreu depois do Pentecostes, depois do estabelecimento dessa nova fase da igreja, onde o Espírito Santo habita em nós e há essa relação clara da nova aliança, que é baseada no sangue de Cristo. Depois da descida do Espírito Santo e do estabelecimento da nova fase da igreja, eles entendiam que não precisava mais ficar encontrando substituto para cada apóstolo que morresse, porque o número de apóstolos que estava definido é claro. Ou seja, o primeiro argumento para dizer que não existe apóstolo hoje é: o número de apóstolos é igual ao número de tribos de Israel. Esses 12 foram escolhidos e estabelecidos. Não havia interesse em escolher outros 12 para dar continuidade. O segundo argumento para questionar o apostolado moderno são os requisitos para ser um apóstolo. O ponto A: ele precisava ser testemunha ocular do Senhor ressurreto, ou seja, ter visto Jesus ressuscitado, com o corpo ressuscitado, o corpo glorificado. Não era ter visto uma aparição de Jesus, mas tinha que ter visto o Cristo fisicamente aqui na terra com o seu corpo glorificado. Olha o que diz em Atos capítulo 1, 21 e 22. Começando desde o batismo de João até o dia em que entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Ou seja, não era bagunçado, precisava ter alguns requisitos para assumir o apostolado, e foi usado esse método para escolher Matias. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses 2 tens escolhido. Ou seja, todo o processo tinha um andamento. Até mesmo o apóstolo Paulo, ele se apresenta como alguém que estava dentro do contexto diferenciado. Ele mesmo viu Jesus ressurreto. Não era uma aparição, uma visão qualquer, mas o próprio Cristo apareceu para ele fisicamente. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1, ele fala sobre isso. Em Atos 22, quando Paulo fala sobre quando teve um encontro pessoal com Jesus, ele não descreve isso como uma manifestação profética ou parecida, mas como o próprio Jesus aparecendo para ele. Paulo descreve a aparição de Cristo para ele como algo que aconteceu por último. Em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz que Jesus apareceu para muitas pessoas, uma grande multidão, apareceu para Tiago e diz: e por último a mim. Se Jesus apareceu por último a Paulo, então fazia de 20 a 30 anos que Jesus não aparecia para ninguém. Será que depois de 2000 anos alguém poderia ser testemunha da ressurreição de Jesus? Acho pouco provável, porque o testemunho da ressurreição precisa vir das pessoas daquele período primitivo. Tanto que 20 a 30 anos depois, ninguém mais tinha visto Jesus ressurreto, porque não fazia sentido testemunhar do acontecimento tão antigo. Esse testemunho precisa ser contemporâneo à ressurreição. O segundo requisito pontuado por mim para esse vídeo, o apóstolo precisa ter um chamado especial de Cristo. O cargo do apóstolo não era entregue a alguém pela Assembleia, teria que ser chamado pelo próprio Cristo para atuar daquela forma. A igreja escolhe diáconos em Atos capítulo 6, Tito capítulo 1 teve a eleição dos presbíteros, mas os apóstolos foram escolhidos a dedo pelo próprio Cristo. Em Mateus capítulo 10 e em Gálatas capítulo 1, podemos ver com muita clareza que o próprio Cristo chama aquelas pessoas. Se Cristo não está mais entre nós, como poderia alguém ser chamado por ele? Não um chamado no coração ou ouvindo uma voz da minha cabeça, mas o próprio Cristo chamando esses homens em forma física. Se a promessa é que vai ter um tempo de seu retorno como justo juiz, então a certeza que temos é que Jesus não está mais aparecendo para nós hoje, só o fará quando voltar. Dizer que Jesus pode aparecer para nós hoje é dizer que as escrituras estão erradas, pois ela diz que Jesus vai voltar apenas para os fins dos tempos. Homens que se diziam apóstolos foram condenados por Paulo na carta aos Coríntios. Ele, por outro lado, começa a carta aos Coríntios dizendo que foi chamado pelo próprio Deus. Ponto C.
O requisito para o apostolado, eles precisavam ter a autoridade da parte de Deus para realizar milagres. O apóstolo era alguém que tinha recebido da parte de Deus a autoridade de realizar milagres de forma poderosíssima. Eles faziam coisas que homem nenhum consegue fazer hoje em dia. As sombras curavam pessoas, tocar em alguém era o suficiente para que a pessoa pudesse se levantar, que fosse curado. Cidades inteiras eram transformadas fisicamente e visivelmente pelo poder sobrenatural que emanava daqueles homens. Isso fica muito claro em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, que diz: "Pois as minhas credenciais foram apresentadas no meio de vocês, com toda a paciência por sinais, prodígios e maravilhas." Ou seja, Paulo está mostrando para a igreja que ele tinha credenciais para realizar milagres. É interessante quando lemos a história da igreja que quando os apóstolos morrem, a presença de sinais miraculosos na comunidade diminui bastante, de forma que a própria história nos mostra que nunca se repetiu na história do cristianismo manifestações miraculosas em mesma intensidade, nível e centralidade que aconteceram no Novo Testamento. Juntamente por essa manifestação de milagre de forma tão sobrenatural e tão imensa, estava intimamente atrelada a esse momento novo na história da revelação, em que os milagres provavam esse novo momento. Jesus, quando foi questionado por João Batista, a prova que Jesus dá é a quantidade, centralidade e o poder dos milagres que foram manifestos, em Mateus capítulo 11, versículo 2 ao 5. O autor aos Hebreus 2:4, vai falar que esses sinais davam testemunho dessas revelações que foram manifestas. O que indica é que uma vez que essa revelação de Cristo e dos apóstolos completou, esse milagre não precisava acontecer com o mesmo grau de intensidade. Logo, não temos como encontrar apóstolos hoje, porque isso seria ter outra manifestação de comprovação de revelação. Ou seja, se alguém pudesse realizar milagre daquela forma, seria uma argumentação que isso também seria uma revelação de Deus. E isso não vai acontecer mais, porque tudo que está revelado está escrito. Resumindo, a menos que a cidade inteira seja curada pelo ministério de um homem, e isso o tempo inteiro de forma evidente, clara e sobrenatural, que até os descrentes fiquem assustados, esse homem não pode se autodeclarar apóstolo. Os apóstolos tinham autoridade para ensinar e definir a doutrina do cristianismo. Esse é o ponto D. Em Efésios capítulo 2, versículo 20, Efésios capítulo 3, versículo 5, nós lemos que a igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos escreveram está registrado no Novo Testamento, e esse registro do Novo Testamento é a base no qual a igreja está fundamentada às doutrinas estabelecidas. São as doutrinas que são centrais à nossa fé. Em João capítulo 14, versículo 16, Jesus diz que o Espírito Santo lembraria os apóstolos daquilo que Jesus falou, e novas verdades acerca do Evangelho que Jesus ainda não tinha pronunciado. Quando eles escrevem, eles são colocados ao lado dos profetas do Antigo Testamento e vêm trazendo esses fundamentos sobre a nossa fé. Se existissem apóstolos hoje, ele seria alguém cujas doutrinas, sermões e escritos seriam textos autoritativos sobre toda a igreja, pois eles estariam lançando novamente os fundamentos e a base da fé cristã. Ou seja, as revelações e a verdade de Deus não estaria na sua totalidade escrita nas Escrituras, e nós precisaríamos estar nos submetendo ao homem que estaria trazendo novas verdades o tempo todo. Resumindo, acreditar que existem apóstolos hoje é acreditar que os fundamentos da fé cristã não estão na sua totalidade. Ou seja, as Escrituras ela acaba não sendo nossa única regra de fé e prática. Faria uma nova Bíblia Sagrada com novos fundamentos, com novos apóstolos. Os apóstolos modernos eles estariam no mesmo nível dos apóstolos, dos 12 apóstolos. Isso definitivamente seria um completo absurdo. Tá, mas e aí? E Paulo? Paulo para muitas pessoas é o grande argumento para dizer que ainda existe apóstolos hoje, porque Deus levantou um apóstolo depois dos 12. Mas é importante lembrar que Paulo cumpre todos os requisitos que são colocados por alguém para ser apóstolo. Foi testemunho da ressurreição, testemunho ocular da ressurreição, foi comissionado diretamente pelo próprio Cristo, operava milagres de forma sobrenatural, foi base teológica da igreja. Paulo entendia que ele era fora do padrão. Ele entendia que ele era o último,
o único que seria um apóstolo fora do tempo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de 7 ao 9. Olha o que diz o texto. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um aborto, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Ou seja, Paulo ele se considera o último. Se o que aconteceu com Paulo fosse um padrão a ser seguido ao passar das eras, Paulo não seria o menor dos apóstolos, porque outros viriam depois dele, ainda mais distante do mistério original dos apóstolos. Como ele poderia se interpretar como fora de tempo se outros viriam depois dele? Uma vez que Paulo entende como alguém fora do tempo correto, o último para o qual Jesus apareceu, ele entende que ele não é o padrão ou base, mas uma exceção. Tudo isso indica que nossas expectativas modernas não é que deva existir apóstolos. Qualquer homem que se diga apóstolo no tempo moderno é alguém que está mentindo, tentando galgar um cargo superior, muito maior daqueles que convém da igreja de Deus. Muitos daqueles que se dizem apóstolos, eles não se dizem apóstolos porque eles querem ser enviados, mas que eles querem estar um patamar acima dos crentes comuns, né? Vamos dizer assim, os crentes de segunda categoria, que para ser um crente de primeira categoria precisa ser um apóstolo, patriarca ou algo assim parecido. Mas sim, como eu acabei de falar, ainda assim existe uma possibilidade do termo apóstolo ser assumido hoje em dia, ou ser usado hoje em dia. Ainda que o termo apóstolo no Novo Testamento fosse usado basicamente para os 12, o termo ainda era usado de forma genérica para missionários da vanguarda. O termo apóstolo no grego significa enviado. Podemos lembrar, por exemplo, de Barnabé, que foi tratado como um apóstolo por ser um missionário, ou de homens e mulheres que eram notáveis entre os apóstolos, que estavam ali ao lado da força apostólica, como missionários da vanguarda, pessoas que levavam o evangelho como enviados de Deus. Hoje, quando chamamos alguém de missionário, estamos automaticamente chamando de apóstolos. O termo missionário vem de missio, enviado no latim, que é a mesma palavra grega para apóstolo. Ou seja, seria teologicamente correto se nós tratássemos os missionários da vanguarda de apóstolos, mas isso confundiria tanto que o termo missionário é contextualmente mais coerente de se usar. Mas e aí, existe a sucessão apostólica? Tradicionalmente, o ICAR acredita que existe uma sucessão apostólica. Eles seriam os papas. Pedro seria o primeiro papa e foi passando a sua autoridade para os papas até hoje. Tratando de forma bíblica, a Bíblia não ensina absolutamente nada sobre sucessão apostólica. Conforme vimos ao longo do vídeo, os apóstolos não instituíram novos apóstolos ou qualquer representante apostólico, à exceção de Paulo. Ninguém depois do Pentecostes foi escolhido como apóstolo para substituir os apóstolos que morreram ou qualquer outra pessoa. O argumento da Igreja Católica Apostólica Romana, o ICAR, são argumentos baseados fundamentalmente na tradição patrística, que não possui absolutamente nenhuma instituição escriturística. Eles tentam argumentar que Pedro foi o Papa através de Mateus 16, mas não existe nenhuma argumentação coerente a partir do Novo Testamento de que Pedro teria passado sua autoridade apostólica para outra pessoa. É por isso que não existem apóstolos hoje, seja por sucessão apostólica como o ICAR ou movimentos evangélicos de reforma apostólica, encabeçado por Peter Wagner, R.R. Soares, Valdomiro Santiago, René Terranova, Edir Macedo e muitos outros. Mas e você, o que acha disso tudo? Concorda, não concorda? Existe ou não existe apóstolo? Não deixe de comentar aqui embaixo, mande para o seu amigo para que o debate venha se manter aquecido de forma amorosa.